seu dinheiro tá perdendo valor a cada segundo que se passa. Se você respirou agora, seu dinheiro acabou de perder mais um pouquinho do valor, tá? Vamos lá, eu vou pegar esse assunto como primeiro tema aqui do canal, porque de verdade eu acredito que o dinheiro, diferente do que as pessoas dizem, ele traz sim felicidade. Você pode falar o que for, dinheiro não traz felicidade, não sei o quê. Mas, cara, eu garanto que entre você não ter dinheiro pra viajar, não ter dinheiro pra comer e ter dinheiro, eu prefiro muito mais ter do que não ter, isso é óbvio, acho que todo mundo prefere, certo? Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: basicamente, o Brasil, ele tá comendo nosso dinheiro a cada segundo que passa. Ou seja, se você tem 10.000 hoje, amanhã seus 10.000 vão estar valendo menos. Depois menos, 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 menos. No ponto que em 5 anos, 10.000 vai ser usado. Cara, vai ser como uns R$ 2.000 hoje, basicamente. Tá bom? Por, por que disso? Né? Basicamente, na economia, a gente tem um negócio chamado inflação, beleza? E a inflação, ela vai corroendo o seu dinheiro, se você não sabe, tá bom? Vamos lá. Tá, eu entendi tudo isso, mas por que que eu já... Na verdade, eu já sabia tudo isso, e por que que isso é tão grave? Cara, se você, assim como eu, tá no mundo de desenvolvimento pessoal, lembrando que esse canal aqui é sobre mim, tá? Eu tô passando informações que tecnicamente, eu já estudei bastante, tá? Esse assunto, pelo menos sobre dinheiro, investimentos, inflação, essas coisas, eu já cheguei a estudar bastante. Então, eu tenho, querendo ou não, um pouco de entendimento pra conversar com vocês, tá? Se você discorda do meu ponto, se você acha que tem alguma coisa errada no que eu falar, se você vê algum outro cenário, deixa aí nos comentários pra mim, por gentileza, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like que vai ajudar bastante. Beleza, vamos lá. Sem enrolação. Cara, seu dinheiro está perdendo valor. Por que o seu dinheiro está perdendo valor? Porque os governos imprimem e imprimem mais dinheiro desenfreadamente. Para você ter uma ideia, lá atrás, em 1971, o dólar era lastreado no ouro. Ou seja, a cada $1 existia, não sei se é 1 grama de ouro, uma quantidade X de ouro, certo? E eles tinham meio que um par correlacionado, ok? Agora, a partir de 1971, o que os Estados Unidos fez? Ele mandou caçar todo mundo que tinha o ouro, para ele se apossar de todo o ouro, e depois que ele já tinha uma 90, 95% de todo o ouro presente no mundo que eu falo, tipo, nos Estados Unidos ali, na população, pegou o ouro de todo mundo ali, tomou a força mesmo, matou gente. Depois que ele pegou o ouro de todo mundo, o que que ele fez? Ele descorrelacionou o dólar do ouro. Sendo assim, ele meio que conseguiu um estoque infinito de dinheiro, porque agora o dólar não precisaria ter mais nada para ser impresso, certo? E o que que isso faz, cara? Na economia, isso é um padrão positivo, tá? Mas não é positivo. Como assim? Cara, a economia, ela só funciona num sistema de inflação, certo? A deflação não funciona na economia. Por mais que eu goste de Bitcoin, por mais que eu goste de diversas teses, a deflação não funciona para uma expansão da economia, tá? Isso tem que estar fato na sua cabeça, beleza? Então vamos lá. Inflação, certo? O que que é inflação? É imprimir mais moedas, fazendo com que as outras moedas valham menos, ok? Quando a gente tem uma economia crescente, tem muito dinheiro sendo injetado nessa economia, fazendo a economia girar, mas a consequência é que as coisas acabam por ficar mais caras ou até mesmo seu dinheiro valer menos, tá? É, de certa forma, isso até que, se fosse feito de forma controlada a impressão do dinheiro, isso seria algo bom, por assim dizer. Eu não gosto dessa palavra que imprimir dinheiro é bom, tá? Eu não acho. Mas é assim que o mundo funciona e nem tudo é sobre o que a gente acha, tá? Cara, então tecnicamente seria algo bom o Estado imprimir dinheiro, porque isso faria a economia girar. Beleza? Ok. Agora, pensa comigo, até 2020, onde a gente teve a pandemia, né? O mundo tinha uma quantidade X de dinheiro. Vamos lá, equaçãozinha você já fez na escola. O mundo tinha desde a época que o dinheiro foi criado até 2020 tinha uma quantidade X. Na pandemia, o mundo imprimiu 8x, 9x, 10x, sei lá quantos X. Foi X pra caramba, cara. Foi X pra caralho. Então, assim, desde a criação do dinheiro,
até 2020, X. 2020 até 2024, 2025, enfim. 8, 10x. Então, cara, pensa assim, como que imprimem? Como que o Estado consegue imprimir 10x do dinheiro e você acha que o seu dinheiro vai manter o mesmo valor se você investir num rendimento de 10%? Cara, 10x. Cara, é muita impressão de dinheiro. Vocês não têm noção do quanto isso desvaloriza o seu dinheiro, apesar de não parecer, tá bom? Por isso que no Brasil as coisas estão muito caras. Claro, tem partes políticas que desfavorecem o Brasil a progredir como uma nação boa, como não incentivar o aumento de preço, imposto, muito aquilo, beleza. Mas o que quebra a economia é essa impressão desenfreada de dinheiro. Se eles imprimissem de uma forma mais controlada, tem uma conta certa que você faz para saber quanto de dinheiro pode ter devido a quanto de pessoas tem. Enfim, tem uma conta certa que dá para você chegar num número bonitinho até, tá bom? Não vou saber se tá aqui no vídeo, peço desculpas só você. Mas tem uma forma de imprimir dinheiro que não fode tanto a economia como o que estão fazendo agora. Porque, cara, imprimiram dinheiro pra caramba e muito provavelmente hoje é dia 18 de abril. 18 de abril não, perdão. 18 de março. 18 de 3 de 2025. Cara, provavelmente vão ligar essa impressora de novo. Estados Unidos, provavelmente amanhã vai ter uma reunião do Fed, que talvez abaixe os juros. E como funciona a economia? Juros altos, não imprime tanto dinheiro, certo? E por não imprimir tanto dinheiro, as pessoas fazem investimentos de renda fixa, ou seja, deixa o dinheiro parado no banco na mão do Estado. Agora, quando os juros caem, que possivelmente eles vão cair um pouco amanhã, ou talvez se mantenham numa próxima reunião caiam, a economia ela fica mais aquecida tecnicamente, mas chega uma hora que o Estado começa a imprimir dinheiro e, cara, você tá sentindo. Se você vai no mercado, compra as coisas, você tá sentindo o seu dinheiro desvalorizar. Você sabe que do ano passado para esse ano, o preço da carne, por exemplo, já aumentou mais de 100%. Então, assim, meu, é algo óbvio para todo mundo, mas que as pessoas não entendem. Elas acham que imprimir mais dinheiro vai ser a salvação do país, porque as pessoas vão ter mais dinheiro. Mas é totalmente ao contrário, certo? Certo. Mas lembrando, a gente não pode criar um estado de deflação ou estagno-inflação, enfim. Porque assim, se você criar uma economia onde o dinheiro está cada vez mais escasso, pode parecer bonito, certo? Ou aquelas pessoas que falam de usar o Bitcoin para criar uma economia com base no Bitcoin, né? Vamos precificar tudo em Bitcoin. Cara, o Bitcoin ele é finito, ou seja, as pessoas vão trabalhar para ganhar cada vez menos e querendo ou não isso não vai incentivar a produção, porque pensa comigo, tudo bem, é uma moeda mais rara, mas botar isso na cabeça da maioria das pessoas vai ser algo difícil? Imagina o seu avô ganhando 0,1 Bitcoin, aí depois ele ganha 0,01, 0,00001, além de que os preços vão ter que ficar sendo alterados todo dia, porque Bitcoin é uma moeda finita que, querendo ou não, cada vez tem menos, as pessoas perdem, fica taxas para rede, enfim, cara, isso no mundo não teria como, seria impossível criar uma economia com Bitcoin, tá? Não tô falando que uma economia com criptomoedas seria impossível. Muito pelo contrário, eu acho que seria bem possível as moedas digitais, assim como o Brasil querer fazer o Drex, que é uma porcaria, mas não cabe esse vídeo, tá? Vamos lá, para mostrar para vocês tudo que eu tô falando não é uma balela. O que é a inflação? A inflação é o aumento da base monetária, ou seja, o gráfico M2, que significa quanto dinheiro tem circulando na economia, beleza? Então, vamos lá para a tela do meu PC, que eu vou mostrar para vocês rapidinho o que é esse gráfico. M2, Brasil Money Supply, ou seja, todo dinheiro circulante no Brasil. Atualmente é cerca de 6,54 trilhões, tá bom? Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Presta muito bem a atenção em todo o dinheiro circulante no Brasil. Cara, você percebe que de 88 até, vamos botar aqui, ó, 2007, era mais ou menos 600 bilhões. Por isso que você lembra da sua mãe, sua tia, sua avó falando: ah, eu comprava 10 pães por R$ 1. Por causa disso, o dinheiro circulante na economia era muito menor. Para você ter uma ideia, de 2007, certo? Até
2000, vamos botar índice da pandemia aqui mais ou menos. Janeiro de 2020, ele já tinha crescido 328%, atingindo 2,88 trilhões. De janeiro de 2020 até mais ou menos hoje, já cresceu mais 120%. Lembrando, daqui para crescer para cá é muito mais porcentagem do que aqui para cá, porque aqui já tem muito dinheiro. Agora imagina, de 2020 até hoje, a gente mais do que dobrou todo o dinheiro do Brasil. Então, cara, pelo menos seu dinheiro perdeu metade do valor nesse processo. Então, o que as pessoas falam que é a inflação? A inflação, eles falam que é o IPCA, mas o IPCA não é a inflação. O que é o IPCA? O IPCA, eles usam diversos cálculos para tentar, como que eu posso dizer? Para tentar criar um aumento de preço. Mas, por exemplo, eles pegam lista de cestas de produtos de mercado. Mas eles podem alterar esses itens a qualquer momento. Então, se o azeite está muito caro, vou tirar da lista e vou botar óleo. Se patinho moído tá muito caro, vou. É um exemplo, tá? Não é que tá na cesta. Mas se o patinho moído tá muito caro, eu vou tirar esse item da cesta e vou colocar, por exemplo. Como que eu posso dizer? A 100 ou alguma carne mais barata. Entendeu? Então, cara, entenda uma coisa. A gente tá ferrado, tá? Por isso que a maioria dos brasileiros instintivamente eles gastam todo o dinheiro assim que recebem. Sabe por quê? Não é porque eles não conseguem se controlar, têm um mau controle financeiro, também é isso. Não tô falando que não é isso. Também é isso. Mas, cara, no Brasil vale muito mais a pena você gastar todo o seu dinheiro com bens, certo? Fazer um mercado, comprar uma coisinha aqui, comprar uma coisinha ali, comprar um celular, comprar. Não que o celular seja um bem, mas enfim, vocês entenderam. Porque cada dia que passa, as coisas estão encarecendo, tá? E esse gráfico aqui, ele não diminui, como você pode perceber. É uma linha reta pra cima. Entendeu? Então, cara, isso aqui é algo brutal, muito brutal, tá bom? A gente vai ter que. Eu não sei como a gente vai lidar com isso, tá? Tem algumas maneiras de se proteger, tá? De se proteger que eu falo é tentar evitar que seu patrimônio seja totalmente consumido na moeda fiat. Moeda fiat basicamente é a moeda que a gente usa hoje na economia, certo? Esse termo moeda fiat é muito utilizado pela comunidade cripto, tá bom? Ou seja, eu tô falando de Bitcoin, tá? Vamos lá. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Essas linhas aqui, elas eram algumas previsões passadas que eu havia feito. Vamos aí. Então, pronto. Cara, se você parar pra pensar, Bitcoin teve altos e baixos, certo? Vou botar no gráfico semanal. Beleza, vamos lá. Cara, o Bitcoin sempre teve altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, tá? Se você parar pra pensar, desde julho. Tá certo isso aqui? Pera aí, vamos pegar outro gráfico aqui do Bitcoin. Eu quero um gráfico com maior tempo. Vamos ver se esse aqui é 2020. USD. Vamos ver esse aqui. Ó. Cara, esse gráfico aqui mostra o Bitcoin desde lá de trás, quando eu li $500, enfim, ó. Desde 2017, cara. Desde 2017, o Bitcoin não perde mais valor perante ao dólar. Claro, ele pode ter algumas perdas momentâneas, mas num contexto geral, ele não perde mais valor. Desde o seu topo, o Bitcoin já subiu 6.000%. Mas é que eu fico a pergunta que eu faço pra vocês. O Bitcoin subiu 6.000% ou o seu dinheiro perdeu 6.000% de valor? Você tá me entendendo? Cara, não é que o Bitcoin sobe de preço, é que o dólar desvaloriza perante ao Bitcoin. O dólar, que é uma moeda muito forte, a moeda mais forte do mundo, tá sempre desvalorizando perante ao Bitcoin. Tá me entendendo? Eu não tô falando que o Bitcoin é a única saída, que o Bitcoin vai ser quem vai salvar a sua vida. Não vai ser. Não vai ser. Bitcoin não vai salvar a sua vida se você não tiver a mentalidade pronta. Tá bom? Entenda isso. O Bitcoin, ele é uma ferramenta pra gente usar pra se livrar de Estado. O Bitcoin não é uma reserva de valor, ele não promete isso. O que o Bitcoin promete? O Bitcoin promete ser uma moeda. Escuta bem. O Bitcoin promete ser uma moeda ponto a ponto. Então, ele consegue transacionar entre pessoas sem a interferência de órgãos. Então, por exemplo,
não precisa de bancos, não precisa do Estado, não precisa de ninguém. Precisa de você e uma outra pessoa. Vocês conseguem mandar uma moeda para outra, entendeu? Sem a interferência de ninguém. E ninguém consegue tirar esse ativo aqui de você, tá bom? Eu não vou focar no Bitcoin, porque esse não é um vídeo em Bitcoin. Eu posso fazer um outro vídeo em Bitcoin se vocês quiserem, tá? Provavelmente eu vou fazer. Mas, cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui num contexto geral para você meio que entender que se você não parar para mudar agora, provavelmente o seu futuro inteiro vai ser condenado. Entendeu? Você vai ser condenado. Eu não tô falando só pra investir em Bitcoin. Cara, compra terrenos, compra coisas que vão valorizar perante ao tempo, ou nem valorizar, mas desvalorizar menos. Esse é o Brasil que a gente vive. A gente tá investindo em coisas que vão desvalorizar menos, não é? Que vão manter nosso dinheiro, que vão valorizar. A gente tá tentando sobreviver aqui ao máximo possível, tá bom? E o Bitcoin é uma saída dessas. Pensa comigo, só existem 21 milhões de moedas. Cara, já tem 20 milhões de moedas quase. Tem 19 ponto alguma coisa moedas. Ó, pra vocês terem uma noção, pra falar que eu não tô mentindo. Cara, já existem 19,83 milhões de bitcoins circulantes. Só tem 21 milhões. E quando não tiver mais bitcoin pra todo mundo, você vai vender o seu bitcoin pelo preço que você quiser. Tá me entendendo? Claro, isso se o bitcoin não for hackeado, mas desde 2009, mais ou menos, até hoje, nunca foi hackeado. Nunca teve grandes problemas que você fala, meu Deus, o Bitcoin vai acabar, já era. Então, cara, querendo ou não, o Bitcoin é uma forma muito boa e muito estratégica de você preservar o seu patrimônio. Tá bom? Não tô falando para você ter só Bitcoin. Compra dólar. Compra o USDT. O USDT é a moeda em dólar de criptomoeda. Se você não acredita. Cara, se você não acredita em criptomoeda, compra dólar normal. Investe em terreno. Investe em coisas que você. Em coisas que você acredita que vai valorizar no futuro, ou pelo menos você vai conseguir vender, entendeu? Os meios de produção são o que dominam numa sociedade. Se você investir neles, você tá feito, entendeu? Se você não gosta de Bitcoin, compra ouro, pelo menos, que algumas pessoas dão um valor grande ao ouro. Eu ainda assim prefiro Bitcoin do que ouro, tá? Muitos podem discordar, mas é o que eu prefiro, beleza? Então, cara, invista sabiamente o seu dinheiro, porque se você, assim como eu, tem na casa dos seus 20 e poucos anos, se você tem 18 anos ou menos, 20 e poucos anos, até 30 e poucos anos, cara, faz isso pelo seu bem, tá bom? Não é eu, um moleque de 21 anos, que devia estar falando isso pra você, tá? Você já devia saber disso, se você é na casa dos 30 anos pra mais. Mas se você tem 20 e poucos anos ou menos e só tá pensando em festinha, só tá pensando em curtir, cara, não sou eu que vou falar o que você tem que fazer da sua vida, beleza? Eu tô passando aqui a minha experiência, a minha vida, a minha vivência e o que eu vou fazer pra tentar me sobressair perante ao mundo, porque o mundo ele tende a nos jogar pra baixo, tá bom? Pera aí, deixa eu aumentar minha câmera aqui. Eu acho que no computador eu já mostrei tudo. Então, cara, presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui não é um tutorial do que você tem que fazer da sua vida. Segue a sua vida como você bem entender. Se você quiser ignorar tudo isso que eu falei, jogar no lixo, amassar, fingir que nunca viu essa aula, tudo bem. A vida é sua e você faz o que você quiser. Mas, cara, leva alguns pontos do que eu te falei em... Considera um pouco do que eu te falei aqui, tá bom? Eu não sou o dono da razão, você não é o dono da razão, mas a gente consegue aprender um pouco com cada pessoa. Então, cara, se eu tô falando. Se você vê um louco assim na internet falando, cara, meu Deus, compra Bitcoin, é a salvação, o Estado tá imprimindo dinheiro. Cara, vai atrás. Vai procurar. Entendeu? Porque não adianta eu ficar aqui te falando, o Estado tá imprimindo muito dinheiro, já era, acabou, a gente vai não sei o quê. E aí você acredita em mim, fica louco, lunático, começa a estocar comida, pá, e nada acontece. Eu posso ser só um louco falando, vá atrás do seu próprio conhecimento, tá bom? Mas Gabe, não confio nem um pouco, não confio nem um pouco no que o Estado e políticos dizem pra mim. Porque se você não sabe, o IPCA é feito por pessoas, por políticos, por pessoas que trabalham para o Estado. Eu não confio nesse tipo de pessoa. Se você confia nesse tipo de pessoa, tudo bem, é um direito seu, mas eu não vou deixar esse tipo de pessoa falar que a minha inflação é 5% ao ano. 5% alto, porque é 4 ponto alguma coisa. 5% ao ano, cara. Sendo que o preço da carne que eu pagava R$ 30, hoje eu tô pagando 60.
Cadê os 5% ao ano? Você tá me entendendo? A gasolina, há um tempo atrás, era 4 e pouco, já foi pra 5, agora já tá 6,29. Cara, cadê os 5% ao ano? Você tá me entendendo? Não tô falando pra você ser um escravinho meu, não tô falando pra você ser um escravinho de político. Cara, não seja escravo de ninguém, a não ser de você mesmo, tá bom? Foca no seu, porque a única coisa que vai fazer você evoluir nessa vida é a sua mente, é você. Ninguém vai fazer isso por você. A sua mulher não vai fazer isso por você, seus filhos não vão fazer isso por você, sua mãe não vai fazer, seu pai não vai fazer, seus irmãos não vai fazer, sua avó, seu avô, seus tios, ninguém vai fazer nada por você. Então, se você realmente caiu nesse vídeo, cara, é porque o algoritmo te jogou pra um conteúdo já mais. Putz, o que, que vai ser do Brasil? Desenvolvimento pessoal, evolução e etc. Então, cara, se você tá aqui pra evoluir, leve em consideração o que eu te falei, tá bom? Leva em consideração. Porque não sou dono da verdade, como eu já disse, mas eu garanto pra você que você vai tirar algum ensinamento desse vídeo, tá bom? Eu sou o Gabe, fico muito feliz por apresentar esse vídeo pra vocês. Eu vou ficando por aqui e, cara, espero que você tenha entendido esse tema, tá bom? É o primeiro tema do canal porque pra mim dinheiro muda muito a forma como a gente vive. Tanto os lugares que a gente acessa, tanto nossa mentalidade, como a gente pode dormir mais em paz se tem mais dinheiro e se tem nosso patrimônio mais seguro, tá bom? Eu sou o Gabe, vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.